do ano passado, com pequenas modificações, e 2 nós estamos colocando novos para esse ano. Mas, ao terminar o final do ano, o presbítero Silvio me sugeriu que nos estudos bíblicos de quarta-feira, de dezembro e de janeiro, a gente trabalhasse os temas em forma de estudo bíblico dos motivos de oração que nós oramos no ano passado. Não deu para a gente fazer até hoje, mas os estudos bíblicos nós vamos ter ainda esse mês, são mais 3, se eu não me engano. Nós vamos gastar com 3 dos 6, ou quem sabe a gente ter 2, sei lá, desses assuntos, mais 2 desses assuntos aí que a gente está mexendo no coração. Um dos assuntos é ler a Bíblia toda esse ano, né? Então nós vamos falar um pouco sobre leitura das Escrituras. Eu espero que eu não fale demais. Não fiz uma estrutura de estudo bíblico aqui para a gente ficar seguindo passo a passo. Falar sobre leitura da Bíblia é quase chovendo molhado para nós, mas é um assunto que não pode deixar de ser mencionado com uma certa constância na igreja, pela simples razão que a gente não persevera. O maior problema da igreja, segundo vários autores cristãos, não é a falta de fé, não é a falta de conhecimento, não é a estrutura, não é o dinheiro, não é a falta de liderança. O grande problema da igreja, com muitas doutrinas, com muitas práticas cristãs, é a pura falta de perseverança. Quando você abre a sua Bíblia, Atos capítulo 2, verso 42, diz que a igreja perseverava na doutrina, na oração, na comunhão e no partir do pão. Então a igreja ela era caracterizada pela doutrina, ela era caracterizada pela oração, ela era caracterizada pela comunhão, ela era caracterizada pelo partir do pão, mas pouquíssimas vezes a gente esquece de enfatizar, ou muitas vezes a gente esquece de enfatizar aquilo que qualificava cada um desses. Eles perseveravam na doutrina, eles perseveravam na oração, eles perseveravam na comunhão e eles perseveravam no partir do pão. Eram práticas que a igreja nutria e não abandonava. Ela ficava firme, ela constantemente estava ali fazendo aquilo, não deixando esmorecer, não deixando desanimar, não deixando parar para acontecer. Então, um assunto que carece de grande perseverança da igreja, e a gente precisa ficar mexendo o caldo constantemente, é o assunto da leitura da Bíblia. Se a gente não mencionar, as pessoas simplesmente vão parando de fazer. E a geração seguinte fica sem aprender com a geração anterior essa prática que é básica, que é fundamental, que é a da leitura das Escrituras Sagradas. Nós vivemos numa época que as pessoas não querem ler mais, e a leitura da Bíblia vai junto nessa história aí. Uma charge muito engraçadinha que de vez em quando aparece e reaparece no Instagram é uma bibliotecária bem velhinha, daquelas vovozinhas de óculos e o cabelo preso atrás com boque, né? É a bibliotecária, funcionária da biblioteca pública. E aí tem um garotinho lá pequenininho querendo um livro, e ele achou que o livro era no tablet. Como que acessa? Aí está lá o desenho dela abrindo a página do livro para ele e diz: é assim, ó. Ele estava caçando um botão para ver onde é que abriu o livro, né? Ela disse: não, você vira a página, é só fazer assim que o livro funciona, né? Então nós vivemos uma época que as pessoas querem apertar botões, né? E achar que tudo vai aparecer diante dos olhos para poder simplesmente acontecer. E não é bem assim. A gente não aprende a amar a Deus só apertando o botão. A gente não aprende a conhecer a Bíblia só apertando o botão. E a leitura da Bíblia, ela é fundamental. É o básico do básico para a gente ter uma fé cristã saudável. Não tem fé cristã saudável sem leitura da Bíblia. A leitura constante, a leitura perseverante, a memorização, né? A meditação na palavra que você leu. Você tem que ler.
E aí nós apresentamos para a igreja essa pesquisa aqui. Deixa eu ver aqui se isso totalmente funciona. There was a recent study by the Center for Bible Engagement where they polled 40,000 general population in the U.S. from 8 to 80, and they just wanted to see how we are engaging with Scripture. Right. And they discovered something that actually became kind of the profound discovery of the entire study. They weren't even looking for this, and this is kind of became the highlight of the study. Right. When we're in the Scripture one time a week, and that could be church on Sunday, that's pastor saying you open your Bible, we hear the message. One time a week had negligible effect on some key areas of your life. So I'm going to spell that out more here in a moment. 2 times a week, negligible effect. Now, 3 times a week, there was a blip on the map, like there was a heartbeat. Something happened, again, a heartbeat. Okay. But here was a profound discovery. When we're in the Scriptures 4 times a week, it literally spikes off the chart. You would expect that it'd be 1, 2, there'd be a gradual incline on the effect and impact that would have in your life, but it was literally 1, 2, 3, 4, something radically happens. Okay, you got my curiosity. To this extent. What kind of behavior is being affected? Feeling lonely drops 30%. Wow. 4 times a week. 4 times a week in the Bible. Okay. Anger issues drop 32%. Bitterness in relationships, marriage, a relationship with your kids, and so on, drops 40%. Alcoholism drops 57%. Feeling spiritually stagnant. If there was one area when I'm talking with people that they'll be honest about is they just feel spiritually stagnant. Ask them the question, how much time do you spend in the